Ni hao, pessoas que estão esperando o Koba lançar. Tudo bem com vocês? E vamos aí pro canal Fatos Desconhecidos, que eu já tinha visto, eu acho que no Twitter, sei lá. E eu descobri que eles fizeram um vídeo sobre a China. Dessa vez dizendo que a China admite que lançou algo muito avançado que pode acabar com a história da humanidade. Durante a Guerra Fria, dois países competiram em diversas áreas. Mas o espaço foi o palco principal para demonstrar o avanço tecnológico de um sobre o outro. A União Soviética e os Estados Unidos se desafiaram, com os soviéticos lançando o primeiro satélite artificial na órbita terrestre, o Sputnik, e os americanos responderam, colocando o primeiro homem na Lua. Só que após a queda da Cortina Vermelha, os Estados... Cortina Vermelha? Não é cortina de ferro? Inclusive, já deixa nos comentários aí quem que vocês acham que venceu a corrida espacial. Que essa é uma boa. Essa é uma boa. Os Estados Unidos se distanciaram muito na fronteira espacial. Hoje, o país possui a maior agência de exploração espacial do mundo, a NASA, com um orçamento anual de 32 bilhões de dólares. 32 bilhões. Só para a Ucrânia e os Estados Unidos já deu 62 bilhões. Imagina se a NASA recebesse mais dinheiro, onde é que a gente, como humanidade, poderia estar? Nenhuma outra organização espacial se aproxima da NASA. Mas há um país que está mudando o cenário quando se trata de exploração espacial: a China. O mais impressionante, no entanto, é que ela está se aproximando dos Estados Unidos muito rapidamente e, em alguns casos, até mesmo superando os americanos. Como é bom o socialismo, hein? Para um país que não participou da corrida espacial, a China certamente está muito à frente. Há apenas meio século, lançou em órbita o seu primeiro satélite. Ao mesmo tempo que... É esse que vai acabar com a história da humanidade? Estava uma grande turbulência causada por uma revolução cultural ainda nos distantes anos 70. Para se ter uma ideia, em 1970, a NASA já estava na metade do seu projeto nas naves Voyager, que seriam lançadas nos próximos 7 anos. Mas as coisas mudaram drasticamente desde então. Atualmente, a China já tem mais de 200 foguetes lançados apenas nos últimos 10 anos. Enviou uma missão não tripulada à Lua e tem sua própria estação espacial, depois de ser excluída da Estação Espacial Tiangong, nome da Estação Espacial Internacional. A imprensa estatal da China, Xinhua, diz que pelo menos 300 mil pessoas participaram dos projetos espaciais da China, quase 18 vezes o número de funcionários da NASA. É praticamente certo dizer que a corrida espacial entre os Estados Unidos e a China está prestes a ter uma nova e empolgante virada, já que esta última está preparada para desafiar o telescópio espacial James Webb com sua frota de minúsculos satélites, enquanto eles exploram o espaço profundo. São esses aí que vão acabar com a história da humanidade? Os cientistas chineses estão desenvolvendo um grupo de pequenos satélites para observar os fenômenos violentos altamente energéticos e de curta duração do espaço profundo. Nossa, que poético, hein? Violentos, altamente energéticos do espaço profundo. Que bonito. E a missão chinesa planejou mais de 100 microsatélites, cada um equipado com uma versão menor e mais leve de um telescópio de raio-x. Os chineses têm algumas vantagens e desvantagens na corrida espacial em comparação com os Estados Unidos e outros países. Uma das vantagens é que a China possui um grande orçamento e recursos humanos para investir em seus projetos espaciais. Que a China não está gastando dinheiro para largar 46 bombas por dia na cabeça dos outros, né? Aí sobra dinheiro para investir em tecnologia. Assim, é uma matemática básica. A China tem uma visão de longo prazo e metas ambiciosas é bom o socialismo, hein? Para explorar o espaço. O país planeja construir uma base lunar em parceria com a Rússia. Nossa, isso aí tá rolando nos Estados Unidos, como a China vai tomar controle da Lua e vai dizer que a Lua é da China. Nossa Senhora. Enviar missões tripuladas a Marte e instalar uma planta de energia solar em escala comercial baseada no espaço até 2050. Pelo andar da carruagem, ou melhor, pela velocidade do foguete, não é necessário um especialista em exploração espacial vir nos explicar que a China acabará conseguindo atingir mais este objetivo se tudo ocorrer como está até o momento. Os chineses foram capazes de aprender com as experiências e tecnologias de outros países, especialmente dos Estados Unidos. A China tem copiado ou adaptado alguns dos recursos e designs da SpaceX, como as aletas de grade e os foguetes reutilizáveis movidos a metano. Sim. Não foi eles que criaram essas ideias também, né? Por outro lado, também tem desenvolvido suas próprias empresas espaciais privadas que competem entre si e com as empresas estrangeiras. No entanto, nem tudo indica que o céu está limpo, não.
Os chineses também enfrentam algumas desvantagens nessa corrida espacial. Eles Conta pra enfrentam nós. restrições à barreira dos Estados Unidos e de outros países que limitam sua cooperação e intercâmbio no espaço. Que foi literalmente os Estados Unidos baniu a China de participar da estação espacial deles, lá, a Estação Espacial Internacional, e a China falou, beleza, então, vamos construir uma estação espacial só pra gente. Os Estados Unidos têm imposto controles de exportação que bloqueiam a maioria das trocas entre os dois países em tecnologia espacial desde 1999. É o mercado livre da Renata Barreto aí, ó, do rock, né? Essa galerinha da hora. Com restrições adicionais em 2011. Por isso mesmo, a China resolveu construir sua própria estação e se virar sozinha, depois que foi excluída. Cá entre nós, sozinha... Mas é a estação que vai acabar com a história da humanidade? Nem tanto, né? Uma vez que estima-se que eles tenham sido apoiados pela Rússia. No entanto, a situação atual do país de Putin não deixa muita margem para ajudar ninguém, a não ser o seu próprio território. A China ainda está atrás dos Estados Unidos em algumas áreas tecnológicas, como os sistemas de lançamentos reutilizáveis e a fabricação de satélites. Os Estados Unidos têm uma vantagem na inovação e na experiência, graças à liderança da NASA e ao dinamismo da SpaceX. O cara que transformou a NASA no que ela era um cientista nazista, né? Hermann von Braun. Assim como milhares de cientistas nazistas, eles foram salvos pelos Estados Unidos, Inglaterra, né? E foram trabalhar lá, como se nada tivesse acontecido. De outras empresas privadas. Esse país também tem mais aliados e parceiros no espaço que podem colaborar em projetos conjuntos e compartilhar informações. Os chineses ainda podem enfrentar desafios políticos e diplomáticos por causa de suas atividades espaciais, que podem ser vistas como ameaçadoras ou agressivas por outros países. Por motivos de... A China é comunista, né? É o perigo amarelo, é o que a gente já está acostumado. Gente, a China tem sido acusada de testar armas anti-satélite, interferir em satélites estrangeiros e deixar detritos espaciais perigosos. Assim, nada que os outros não tenham feito. O mais ridículo disso é os Estados Unidos literalmente têm uma força militar espacial, mas o problema é a China, né? O país de Xi Jinping também pode entrar em conflito com os Estados Unidos ou outros países sobre questões como a soberania lunar, a exploração de recursos... Essa maluquice que eu falei aí, ó. Primeiro que não existe soberania lunar, mas aí ele está dizendo, ele está inferindo que a China vai entrar em conflito com os Estados Unidos por uma soberania lunar. Baseado em quê, né? Baseado na propaganda estadunidense, porque da China não existe nada dizendo, não, a gente vai chegar na Lua, vamos botar a nossa bandeira e agora é nosso. Dos espaciais e a segurança espacial. De qualquer forma, a China já lançou vários projetos espaciais avançados que podem mudar a história da humanidade. Então, mas são esses aí que vão acabar com a história da humanidade? Será que a gente vai chegar lá? O Observatório Solar Avançado Espacial, ou ASOS, por exemplo, foi lançado em outubro de 2022. Este é o primeiro satélite chinês dedicado à observação do Sol, que irá estudar a atividade solar e seus efeitos na Terra e no espaço. O ASOS irá operar em uma órbita de 720 quilômetros da Terra e sincronizada com o Sol, e irá observar o astro-rei 24 horas por dia. O míssil hipersônico de capacidade nuclear, que foi testado em agosto de 2022, é outro aparato chinês que tem, de certa forma, tirado o sono de muita gente. Sabe por que está tirando o sono de muita gente? Porque os Estados Unidos querem arrancar uma guerra com a China. E aí eles estão instalando mais 4 bases militares aqui nas Filipinas, trouxeram os B-52, que pode carregar bomba nuclear aqui para Okinawa, e tem um submarino nuclear lá na Coreia do Sul. E aí qual que é o lance dos mísseis hipersônicos? Os Estados Unidos não conseguem parar esses mísseis. E uma das vantagens dos Estados Unidos é que até hoje ninguém atacou eles, né, em solo estadunidense. Eles se metem em guerra pelo mundo inteiro, mas ninguém acerta eles. A China consegue agora, porque eles não conseguem parar esses mísseis hipersônicos. Não só isso, né, a China consegue destruir os porta-aviões deles, né, os navios grandes com esses mísseis hipersônicos. É por isso que está tirando o sono, porque eles não conseguem parar. Este é um míssil de deslizamento hipersônico que foi lançado pelo exército chinês e circulou o globo em órbita espacial baixa antes de acelerar em direção ao seu alvo. Já imaginou, gente?
Esse míssil demonstrou uma capacidade espacial avançada que surpreendeu as agências de segurança e também as Forças Armadas dos Estados Unidos. Então é isso que vai acabar com a história da humanidade? Pois poderia evitar os sistemas de defesa existentes. Falei? A estação espacial Tiangong, que significa Palácio Celestial, está sendo construída desde abril de 2021. Esta é a primeira estação espacial permanente da China, que irá abrigar 3 astronautas por até 6 meses a cada vez. A China planeja completar a construção da estação até dezembro de 2023, com mais 6 missões programadas, incluindo 2 missões tripuladas, 2 módulos laboratoriais e 2 missões de carga. Mas é a estação que vai acabar com a história da humanidade, tá chato já. Você acha que vai parar por aqui? Para espanto dos pioneiros espaciais, Não vai parar, porque tem mais 5 minutos de vídeo, vambora. a China ainda apresenta novidades que devem fazer Elon Musk pensar até numa parceria. Brincadeiras à parte, a empresa chinesa Landspace... Não é brincadeira não, Elon Musk tava uns tempos atrás aí babando o ovo de chinês por causa da fábrica dele lá em Shanghai. desenvolveu o foguete UK-2, que voou com sucesso para a órbita após seu lançamento no Centro de Lançamento de Satélites de Zhoushan, no deserto de Gobi. No início de julho de 2023, a Landspace foi ainda mais audaciosa e lançou o primeiro foguete movido a metano líquido e oxigênio do mundo. O metano, além de produzir um belo rastro azul durante o lançamento, é considerado pelos especialistas um tipo de combustível ecologicamente menos agressivo. Embora o metano seja um gás de efeito estufa, ele é mais limpo que o RP1, ou o querosene padrão, usado em muitos foguetes. Muitas empresas norte-americanas também estão trabalhando em foguetes movidos a metano, incluindo a SpaceX, com o seu sistema Starship, a Blue Origin, com o novo Gleam, a Rocket Lab, com o Neutron, a United Launch Alliance, com o Vulcan Centaur, e a Relevity Space, com a sua linha Terran. Alguns desses veículos enfrentaram problemas nos últimos meses. No entanto, o Terra One não atingiu a órbita em seu lançamento inaugural em março, por exemplo. A SpaceX acionou um comando de autodestruição para a Starship durante seu primeiro lançamento em abril, depois de o veículo apresentar diversas anomalias segundos após o lançamento. O que isso tem a ver com a China? Segundo Elon Musk, a SpaceX está trabalhando na questão do combustível e projetando seus motores para funcionarem usando o metano. Mesmo assim, enquanto a empresa norte-americana lançou 61 foguetes para o espaço em 2022, a chinesa Landspace lançou 54 missões e planeja fechar 2023 com cerca de 60 lançamentos. Embora a comunidade espacial global continue admirada com esses desenvolvimentos, é importante reconhecer as contribuições significativas da China no campo da exploração. Mas são essas contribuições que vão acabar com a história da humanidade. Inclusive, os chineses foram os pioneiros no lado escuro da Lua, ao pousarem a sonda Chang'e 4 em 3 de janeiro de 2019. Não acharam os Transformers lá, né? Nem os Transformers, nem o bagulho lá do 2001, uma Odisseia no Espaço. A corrida espacial está ficando emocionante. Enquanto a China dá passos gigantescos no campo, os Estados Unidos estão muito à frente no jogo por enquanto. Os Estados Unidos estão preocupados em matar a gente. O próximo passo, tanto do lado americano quanto do chinês, será o aprimoramento no uso do laser para descobrir vida extraterrestre. Gente, a pesquisa teve início dentro da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e a premissa é de que qualquer coisa que pode ser ionizada pode ser analisada. O que significa que, se dispararmos o feixe de laser em uma atmosfera de gelo, os cientistas seriam capazes de caracterizar a composição do gelo e ver a bioassinatura neles, e não apenas isso. Essa ferramenta tem resolução e precisão de que isso tem a ver com a China, né? Massa tão elevadas que quaisquer estruturas químicas ou moleculares em uma amostra se tornam muito mais detectáveis. Os chineses, se não tomarem a iniciativa norte-americana, provavelmente entrarão na cena dos alienígenas munida de algo modificado e melhorado. Ou algum... Jaspion é japonês, cara. Porra. Então, vou te mandar um fato desconhecido, meu senhor. O Jaspion é japonês, não é chinês, cara. Pô, vocês avacalham muito, né? Um outro recurso que ainda nos é desconhecido. A armadura do Jaspion era da hora, hein? Era muito da hora. Até, quem sabe, encontrar vida em outro lugar. Porém, o que deve estar freando bastante as evoluções no espaço é mesmo o cenário político mundial, que não é dos melhores atualmente. Por que será, né? Por que será, né? Enquanto a Rússia não desistir de suas tentativas de tomar a Ucrânia e continuar alimentando um cenário cada vez mais incerto e medonho, as nações envolvidas com a exploração espacial precisam manter cautela, uma vez que investimentos nesse setor, gente, não são nada modestos.
Tudo bem que o mundo conta agora com o mais poderoso telescópio espacial já lançado, o americano James Webb. É esse que vai acabar com a história da humanidade. E a comunidade científica aguarda ansiosamente pelo cara. dia D, que podemos citar aqui como sendo o dia da descoberta de vida fora do planeta Terra. Nossa, que videozinho fraco, minha Nossa Senhora, mano. É um clickbait danado, e aí joga um monte de informação, uma xenofobia, um anticomunismo e o Jaspion no fim do vídeo, cara.